todos os dias nós convivemos com as portas. E se tornou tão comum que às vezes nem observamos o propósito dessa porta, o objetivo dessa porta. Entramos por elas, saímos por elas, e todos os dias nós abrimos e fechamos portas. Quem fez isso hoje? Seja em casa, seja no shopping, seja com o carro. São muitas as portas que nós abrimos e fechamos. E as portas desempenham um papel muito importante. Elas têm pelo menos 3 finalidades. Primeiro, acesso. Repita isso: portas me dão acesso. Segundo, as portas também servem para obstrução. Repita isso: portas obstruem, limitam acessos. E terceiro, as portas também servem para proteção. Então, na minha vida, na sua vida, para que serve uma porta? Depende do contexto em que você busca por uma porta. Por exemplo, na sua casa, essa porta pode ter a finalidade de proteção e privacidade. Amém? É assim ou não é? Com a porta do seu quarto, com a porta da sua casa. No seu trabalho, a porta pode significar uma oportunidade. A porta pode significar sucesso. A porta pode significar algo que você está conquistando. Na vida, essa porta tanto pode significar, se estiver fechada, uma barreira, ou se estiver aberta, uma grande oportunidade. Uma grande chance de viver algo novo. E na vida espiritual, os sentidos podem ser muitos. Mas eu gosto de olhar para esse significado como escolhas. A porta pode significar céu ou inferno. Pode significar aquilo que é certo ou errado. Ou pode significar uma escolha entre Jesus e o diabo. Por exemplo, Jesus mesmo disse que estreita é a porta que conduz para onde? Para o céu. E hoje, o texto que nós lemos aqui fala de uma igreja que Jesus a conhecia completamente. E uma igreja que chamou a atenção de Jesus por sua fidelidade, por sua perseverança em meio às dificuldades. E é interessante a forma como Jesus se apresenta a essa igreja. Para essa igreja, Ele é aquele que é santo e verdadeiro, mas que tem uma chave nas suas mãos, que a porta que Ele abre ninguém pode fechar, e a porta que Ele fecha ninguém pode abrir. Repita isso: Jesus se apresenta como autoridade para abrir e fechar portas. E é interessante que para essa igreja, em resposta à sua fidelidade, em resposta à sua perseverança em meio às tribulações, em resposta em não negar o seu nome, mesmo diante de tantos desafios,
o Senhor Jesus vem ao encontro desta igreja para dizer: estou colocando diante de vocês uma porta aberta. Amém? E hoje, eu quero aqui refletir com você sobre as portas que podem trazer paz na sua vida. Jesus trouxe uma porta que trazia a paz que essa igreja precisava em um contexto muito desafiador. O texto diz que era uma igreja que estava sem forças, ou seja, fraca. Uma igreja que estava cercada de gente mentirosa e falsa, que o próprio Senhor Jesus chama essas pessoas de sinagoga de Satanás. Ou seja, fazia de conta que era amigo, mas estava perseguindo e denunciando, entregando os cristãos. Uma igreja que estava tendo que permanecer firme, apesar de todos os desafios. E porque não negou o nome de Cristo, porque perseverou mediante a palavra de Cristo, que era perseverar, manifestando então fidelidade, o Senhor traz uma porta, que é a porta que traz paz ao coração, que é a porta que traz o acalento que só Ele pode dar em um cenário. E o que é interessante, o cenário não mudou, mas no meio da tribulação tem uma porta aberta. O cenário não mudou, mas no meio da perseguição tem uma porta aberta. O cenário não mudou, mas em meio a tantas limitações e fraquezas, tem uma porta aberta. Mas o que mais alegra o meu coração aqui, é que nas mãos de Jesus tem uma chave que tanto abre quanto fecha portas. E sabe o que é interessante? Quando é Jesus quem fecha, também é para o nosso bem. Repita isso: portas abertas e portas fechadas são a mesma coisa, se abertas ou fechadas por Jesus. Se é Jesus quem abriu ou se é Jesus quem fechou, o propósito é abençoar a vida daquele que pertence a Ele. Existem portas que não são para você, e existem portas que são para você. E as portas que nos trazem paz, sejam elas fechadas ou abertas, são aquelas que Jesus traz para as nossas vidas. Tem gente que perde a paz porque tem uma porta fechada. Tem gente que perde a paz porque tem uma porta aberta. Mas por que que perde a paz? Porque não tem o discernimento, não tem a clareza de quem tem a chave dessas portas, de quem faz a gestão dessas portas e de quem sabe o que é melhor para cada um de nós. Quem aqui já teve uma porta fechada na vida? Você agradeceu por essa porta fechada? Quem agradeceu? Quem já teve uma porta aberta na vida? Você celebrou essa porta aberta? A grande questão é, quem abriu essa porta? Ou quem fechou essa porta? Se não é Cristo, a paz será furtada do seu coração. Se tem uma coisa que pode ser danosa a qualquer ser humano, é entrar em portas que não foi Jesus quem abriu. Se tem uma coisa que pode ser danosa à vida de uma pessoa, é tentar arrombar portas que Jesus fechou. É tentar forçar portas que Jesus está dizendo: filho, calma, não é para você. Ou talvez o tempo não é agora. Repita isso: a gestão de Jesus
sobre as portas da minha vida, traz a paz que excede todo entendimento. E por que excede todo entendimento? Na mentalidade de um homem natural, é impossível você ter paz com uma porta fechada. Mas se você quer provar da paz que vem de Deus, você tem que abrir mão do direito de entender essa paz. E apenas por fé, crer e recebê-la. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas, pela oração e com ações de graças. E a paz de Deus que excede o nosso entendimento, a paz de Deus que não é compreensível ao homem natural, a paz de Deus vai guardar a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Então existe uma paz que você pode acessar em Cristo nosso Senhor Jesus. E uma paz que independe da circunstância. Porque Jesus sabe quais são as portas que tem que abrir para você, e Ele sabe quais são as portas que tem que fechar para você. Quem está entendendo isso, diga amém. Então o nosso Deus nos guia com a sua sábia provisão, com a sua sábia soberania, e Ele sabe a hora de abrir e a hora de fechar. E se você tem esse discernimento, você é grato pelas portas que se fecharam, e você é grato pelas portas que se abriram. Amém? Então, em primeiro lugar, portas abertas e portas fechadas são a mesma coisa, se foram abertas e fechadas por Jesus, porque Ele é quem tem a chave, que abre as portas certas da nossa vida, e fecha as portas erradas da nossa vida. Amém? Segundo, apenas quem sabe quem é, sabe discernir o propósito da porta aberta e da porta fechada. Repita isso: portas abertas e portas fechadas só tem propósito em quem já sabe quem é. Tem gente que quando vê uma porta fechada se frustra, se decepciona, faz biquinho, briga com Deus. Tem gente que quando vê uma porta aberta, não se sente merecedor ou merecedora de acessar essa porta. Quem sou eu? Às vezes, as portas que estão chegando para a sua vida não estão sendo acessadas, não é porque Deus precisa de mais tempo para abrir uma porta para você. É porque você precisa de mais tempo para descobrir quem você é, para se tornar quem Ele planejou para você ser. Existem portas que Deus quer abrir para você, mas o seu nível de fidelidade não comporta, não sustenta o que tem nessa porta. Há portas que Deus quer abrir para você, mas a fé que você professa não sustenta o que essa porta carrega. Há portas que Deus quer abrir para você, mas a sua capacidade de perseverar não sustenta o que Ele quer confiar a você nessa porta. Então há portas que Ele ainda não abriu, não é porque Ele precisa de mais tempo para trabalhar naquilo que Ele quer te entregar, mas sim porque você precisa de mais tempo para se tornar o que Ele planejou para você ser. Você consegue entender isso? Jesus coloca uma porta aberta diante dessa igreja, porque ela se tornou o que Ele esperava. Ela se tornou uma igreja fiel.
se tornou uma igreja que não negou o nome dele, se tornou uma igreja que perseverou, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das falsidades, mesmo diante das perseguições. E quem essa igreja se tornou, habilitou a ele usar sua chave para abrir uma porta, que ele diz: essa porta que eu estou abrindo, ninguém pode fechar. Quem está entendendo isso? E por que eu afirmo isso? Repita isso: Deus não unge quem finge ser. O que isso quer dizer? Tem portas que Deus fechou, porque você ainda não sabe quem você é. Quando não sabemos quem somos, Deus fecha portas para nos poupar de nós mesmos. Tem gente que eu já vi Deus abrindo portas e a pessoa se desviando. Tem gente que eu já vi Deus prosperando e ela se afastando da igreja. Tem gente que eu já vi Deus abrindo portas e ela usando aquilo que era para ser bênção na vida dela, como algo para afastá-la daquele que a criou e daquele que a está abençoando. E tem hora que Deus permite você acessar coisas, mesmo não sendo, para você entender e aprender que não estava preparado para suportar coisas que Ele quer entregar a você. Faz sentido isso? As portas fechadas da minha vida nunca foram porque Deus precisava de mais tempo para fazer. Eu tive clareza que era porque eu precisava de mais tempo para me tornar aquilo que eu precisava me tornar. O filho que eu tinha que me tornar, o servo que eu tinha que me tornar, os princípios que eu tinha que de fato ter eles instalados na minha vida para suportar aquilo que o Senhor quer confiar. Tem gente que acha que portas se abrem de repente. Mas repita isso: portas se abrem de repente, mas depois de me tornar o que Deus espera. E aí quando esse de repente acontece, você faz em 1 ano o que você não fez em 10. Você faz em 1 ano o que não fez em 20. Porque a porta que Deus abre, você não precisa mais fazer esforço, porque o fluir é todo dele. Agora, quando você arromba portas, você tem que sustentar o que tem nessa porta. E é por isso que você cansa. É por isso que você desiste. É por isso que você não suporta. Mas quando você acessa os lugares que Deus abre para você, é só deixar fluir. E tudo prosperará. Quem crê e recebe isso, diga amém. Então repita isso: portas abertas me faz abrir mão dos atalhos. Ei, não busque atalhos porque você se deparou com uma porta fechada. Não tente dar um jeitinho para resolver do seu jeito aquilo que você confiou nas mãos de Deus. O Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. O mais Ele tudo fará. Repita isso: portas fechadas são um convite para os meus olhos se abrirem.
Quando uma porta está fechada, lembre, Deus quer me ensinar algo. Deus quer me mostrar algo. Deus quer que eu enxergue algo. Portas fechadas e portas abertas são a mesma coisa, se é Jesus quem está abrindo ou está fechando. Se é Ele que abriu, entra, acesse e faça tudo para a glória dEle. Se é Ele que fechou, aprenda, discirna e entenda, ali não é para você, é quem sabe algo que quer matar, roubar e destruir, é uma mentira, é um engano, e Ele está poupando você. Ou talvez você ainda não está preparado para acessar isso. É uma estação que você ainda não suporta com quem você ainda não se tornou. Tem portas que ainda não se abriram, simplesmente para não celebrar quem você ainda não é. Ah, se você entender isso. Repita isso, há portas que ainda não se abriram para mim, justamente para não celebrar quem eu ainda não sou. Vocês conseguem entender isso? Deus não vai celebrar aquilo que precisa acontecer no momento em que você se tornar. Ele não vai antecipar nada que está totalmente vinculado ao que Ele determinou que é para a glória dEle, que é para o louvor dEle. As portas que Deus abre são portas que celebram quem você é, e quem você é honra Jesus. Deus não vai abrir uma porta que não celebre Jesus. Deus não vai abrir uma porta que não celebre quem Ele é na sua vida. Deus não vai abrir uma porta que não celebre o que Ele faz na sua vida. Deus não vai abrir uma porta que não celebre o que Ele tem entregue e confiado a você. Posso ouvir um amém? Eu prometi que ia pregar essa mensagem inteira hoje à noite. Mas eu só cheguei na introdução. Mas se assim o Senhor desejar, eu vou concluir no próximo domingo. Mas o que eu quero que você receba, que você entenda, é que Jesus tem as chaves que abre as portas certas e que fecha as portas erradas. E eu senti, de fato, como discernimento no meu coração, que tem gente perdendo a paz, seja por porta fechada ou por porta aberta. E hoje você precisa entender que, se você sabe quem você é, você vai ser grato tanto diante das portas fechadas, como diante das portas abertas. Se você sabe quem você é, você vai discernir o propósito de cada porta aberta na sua vida e o propósito de cada porta fechada na sua vida. Se você sabe quem você é, você não vai querer arrombar as portas que Deus fechou. Você vai querer transformar a sua vida, se tornar quem Ele espera que você seja, para que no tempo dEle, sendo você quem Ele planejou, essas portas se abram para você. A porta que Deus abre não precisa ser arrombada. A porta que Jesus abre tem uma chave. E essa chave está no lugar que Ele precisa ocupar na sua vida. Essa chave está no lugar que Ele precisa ocupar no seu coração. Essa chave está no senhorio que Ele precisa ter. Está no reinado que Ele precisa exercer na sua vida. E até que você entenda isso, portas se fecharão. Porque Ele não celebra aquilo que você ainda não é, com portas abertas.